Hoje eu vou te contar o que você precisa saber para não perder dinheiro na bolsa. Então fica nesse vídeo até o final, que além de ter muita história legal, ele pode ajudar a economizar seu precioso dinheiro. Investir em ações pode ser algo novo no Brasil, mas lá fora isso já existe há muito tempo. Meados de 1720, mais de 3 séculos atrás, acertei isso de cabeça, que eu não fiz a conta. Uma figura ilustre começou a investir em ações, e nada mais nada menos do que Isaac Newton, isso mesmo. Ele comprou ações da SSC por cerca de 175 libras e logo em seguida essa ação dobrou de preço e ele conseguiu vender a mais ou menos 350 libras. Então no momento ele foi um grande expoente, além de grande cientista, ele ganhou muito dinheiro na bolsa. O que ele não esperava é que logo em seguida essa ação disparasse para quase 1000 libras. E nesse momento Isaac Newton se animou novamente com a ação e comprou de novo, só que é um preço muito mais caro. Ele comprou na época que já estava perto de 1000 libras. Claro, ele comprou porque a maioria das pessoas estavam comprando, gerando um efeito em cadeia. E isso foi denominado mais para frente como uma das primeiras grandes bolhas do mercado financeiro. Ele não sabia disso e tal qual como a maçã que caiu na sua cabeça, a ação do SSC caiu e chegou a zero. Isso fez com que Isaac Newton perdesse grande parte da sua fortuna, assim como diversos outros investidores comuns. E aí você pode estar pensando, pô cara, mas se nem o Isaac Newton, que é um gênio, ganhou dinheiro, como é que você quer me ensinar a ganhar dinheiro na bolsa? O que Isaac Newton não sabia na época é que ele estava usando somente a emoção, ele não estava usando o lado esquerdo do cérebro, e sim o direito. Então, nesse momento, ele tinha que usar a razão e não a emoção. E esse é o primeiro fator que faz com que as pessoas percam dinheiro na bolsa. Usar a emoção e não a razão. Benjamin Graham, mentor do Warren Buffett, nada mais nada menos do que o maior investidor de todos os tempos, já dizia 50 anos atrás que poucos aspectos da existência humana são mais carregados de emoção do que a nossa relação com o dinheiro. Ou seja, nem o próprio Isaac Newton conseguiu se livrar dessa relação de emoção com o dinheiro que ele tinha, por mais que ele fosse um cientista, um cara muito próspero em outra área. Graham também achava que o maior inimigo do investidor seria ele mesmo, porque ele fala que um indivíduo que não consegue controlar suas emoções não está apto para investir na bolsa. E para você não se deixar cair nessa armadilha da emoção, Warren Buffett escreveu 3 dicas simples de como você deixar a razão passar à frente da emoção na hora de investir na bolsa. A primeira é entender que ações são negócios e nada mais, e ponto final. Você não tem uma relação de emoção com nenhuma ação que você está comprando. Então ações são negócios e ponto. A segunda é, invista com margem de segurança. Ou seja, nunca invista todo o seu dinheiro em uma ação. Diversifique, tenha segurança. Nunca invista todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio em ações somente. Diversifique ativos também. Tenha um dinheiro em renda fixa, tenha dinheiro guardado, tenha reserva de emergência. E só depois você vai ter uma parte para investir em ações. Se você investe todo o seu dinheiro em ações, a chance de você colocar emoção na frente da razão é muito grande. E a terceira e última dica é esteja preparado para as oscilações do mercado. O mercado não anda em linha reta, o mercado vai oscilar muitas vezes, não só para cima, como para baixo também. E quando ele vier para baixo, você tem que estar calmo e tranquilo que fez a melhor decisão, que escolheu boas empresas que geram lucro e que tendem a crescer no longo prazo. Bem, vamos para o segundo fator que te faz perder dinheiro na bolsa. E ele é o efeito manada e a confiança excessiva. Inúmeras pesquisas mostraram que os erros de julgamento ou tomada de decisão ocorrem quando estamos excessivamente confiantes. E tem 2 pesquisas que ilustram muito bem esses casos. Uma foi uma pesquisa feita com médicos que perguntava com qual percentual eles conseguiam identificar a doença de pneumonia nos pacientes. E todos responderam que com 90% de chance eles conseguiam identificar, quando na verdade a média estatística desse dado era que somente 50% das vezes eles conseguiam identificar essa doença. Outro exemplo de uma pesquisa realizada é que quando as pessoas são questionadas sobre qual a sua habilidade na direção, a maioria das pessoas responde que está acima da média em termos de dirigibilidade, digamos assim. Só que se a maioria das pessoas responde que está acima, a maioria não forma média? Então, na verdade, elas não estão acima da média, né? Elas são a média. Ou seja, as pessoas estão se superestimando demais. E aí, Daniel Kahneman, que é um renomado psicólogo, ganhou o Nobel de Economia e escreveu um dos livros mais famosos de todos os tempos, que é o livro Rápido e Devagar, ele fala pra gente que uma das coisas mais difíceis de se imaginar é que você não é mais inteligente que a média. Tudo bem, é compreensível entender que a maioria das pessoas não são todas muito inteligentes, né? Senão a gente não teria uma média bem definida. Mas a confiança, ela não é algo ruim, ela só é ruim quando está em excesso. E aqui eu vou contar para vocês um exemplo que eu cometi, um erro que eu cometi em ações, mais especificamente em médios. Eu peguei alguns números aqui só para a gente ilustrar, mas nesse momento vai aparecer um gráfico na sua tela
ilustrando os pontos que eu vou falar. Então, no dia 6 de novembro de 2020, a Melius, uma empresa de cashback, isso mesmo, de cashback, ela fez o IPO na bolsa a R$ 1,62. Logo depois, você pode acompanhar no gráfico, mais ou menos 7 meses depois apenas, ela subiu incríveis 734%, chegando a R$ 11,90. E nesse momento foi um êxtase total. Eu tinha comprado essa ação a mais ou menos R$ 5,00 e vendi ela depois a 7, já tinha comprado antes a 3 e fui ganhando dinheiro com essa ação, até chegar um momento que eu fiz que nem o Isaac Newton. Eu comprei ela de novo a 8, 9 reais por aí. E ela foi a 11, eu segurei, fui comprando mais, enchendo o carrinho, porque essa era a ação do momento. E por mais que Melius estivesse num hype absurdo, subindo muito e com ótimas notícias, aquilo não fazia sentido. Era muita emoção naquele momento e pra você ter noção, né? Eu não tava errando sozinho, tinha muita gente comprando Melius sem motivo, sem fundamento, sem saber direito o que a empresa fazia. A galera nem sabia o que era cashback. Só pra você ter uma noção, logo depois que ela chegou nesse hype aí, em 7 meses, eu acho que alguém começou a fazer conta e falou assim, cara, não faz sentido que Melius esteja R$ 11,90 e tenha subido 734%. Vamos começar a vender isso aí. Cara, a ação começou a cair e hoje ela vale incríveis R$ 1,04 nesse exato momento. Isso dá mais ou menos uma queda de 91%. Agora você imagina quem comprou a R$ 11,00 e está com a ação até hoje. Perdeu 90% do patrimônio. Por isso que é importante não tomar decisões pela emoção, somente pela razão. E claro, eu não perdi todo o meu dinheiro naquele momento, porque eu já tinha outras medidas de segurança, como a margem de segurança, eu tinha um percentual pequeno de Melius, e eu ainda consegui vender ela enquanto estava R$ 5,00, mas eu já tinha comprado ela assim, lá em cima, meu preço médio estava em torno de 8 e pouco, e eu realizei o prejuízo a 5, mas eu não esperava que ela fosse a R$ 1,00, né? Enfim, foi uma perda que eu acumulei no meu portfólio. E só para você entender como o efeito manada é tão perigoso, ele foi apelidado de efeito lemming. Lemming é uma espécie de animal, tipo uma tundrazinha, que ela vai se multiplicando na floresta, e chega um momento que tem tantos lemmings, que eles estão num caos absurdo de escuridão, que eles começam a correr meio que desesperadamente. E um começa a acompanhar o outro, gerando um efeito manada nos lemmings. E eles começam a ficar tão corajosos que eles começam a enfrentar todo tipo de obstáculo. Se o lemming encontrar um leão, ele vai para cima com todo efeito manada e passa pelo leão. O problema é que ele não sabe o que está fazendo. E geralmente o lemming corre na direção da luz, isso no meio da escuridão, e ele acaba geralmente caindo no mar, porque ele vai correndo sem parar e nadam até morrer. Essa é a história do lemming. E é muito parecido com o exemplo que eu dei aqui de Melius. Outro exemplo muito legal que o Benjamin Graham conta é de uma história, né, de um petroleiro que morreu. E aí ele subiu, chegou lá no céu, encontrou São Pedro. São Pedro olhou para ele e falou, olhou lá o espaço dedicado para os petroleiros e falou, cara, o espaço dos petroleiros já está lotado. E aí ele olhou, pô, mas o que eu faço agora? Ele falou, infelizmente você não poderá entrar no céu. E ele pede a São Pedro a chance de poder falar algo com os petroleiros. E São Pedro, vendo que aquilo não faria diferença nenhuma, deixou ele falar, né? E ele olhou para os petroleiros e gritou, olha, descobriram petróleo lá no inferno. E na hora todos os petroleiros saíram correndo para o inferno. E nisso São Pedro fala, bom, agora você pode entrar e se acomodar, tem muitas vagas. E quando ele estava entrando, ele falou, não sei não, hein? Eu acho que eu vou lá conferir, porque onde há fumaça há fogo. Olha essa história. Conclusão. Desconfie de tudo que você acha que sabe. A gente nunca sabe de tudo. E isso já linka com o terceiro fator que te faz perder dinheiro na bolsa. Você sabe muito pouco. Esse é o terceiro fator que te faz perder dinheiro na bolsa. Mas eu vou te explicar. Não é que você não tenha o conhecimento, que você não tenha estudado, ou que você não tenha lido os livros do Warren Buffett ou do Peter Lynch. Na verdade, o que eu estou falando aqui é sobre a simetria de informação. Pensa na informação, em toda a informação que existe no mercado, tá? Pensa em alguém que tenha 100% das informações de tudo que acontece no mercado a todo momento. Esse alguém que tem 100% das informações, só Deus, né? Só Deus sabe de tudo que está acontecendo a todo momento no mercado. Não tem como uma pessoa humana conseguir 100% das informações. Então ele é o primeiro, tá lá em cima da pirâmidezinha que vai aparecer aí na tela agora. Sozinho. Logo abaixo de Deus, a gente tem os caras que têm 80%, 90% das informações, que são as tesourarias de banco, as grandes assets que possuem 40 bilhões, 30 bilhões de gestão, isso aqui no Brasil, tá? Tô falando do universo de Brasil só, tô nem falando lá de fora.
E aí, logo abaixo dessa galera, com ali 60% das informações, eu diria, a gente tem as assets médias, a galera do wealth, né, que administra as grandes fortunas, a galera do private, que atendem também grandes fortunas, ali um pouco abaixo do wealth. Beleza, 60% da informação. Chegando ali em 40%, a gente tem as assets pequenas, né, as assets lights ali, galera de corretora, analistas de independentes, e assim sucessivamente, galera profissionais de mercado. Chegando em 20%, tá você, investidor. E esse 20% de informação, às vezes, chega atrasado ainda, ou seja, quando chega em você, ela só explica o que já aconteceu, ela não te ajuda a prever o que vai acontecer. Então, sabendo disso, a primeira coisa que você tem que fazer é não tentar adivinhar o movimento do mercado no curto prazo. Eu posso dar um exemplo da minha carteira. Eu não vou falar toda a minha carteira aqui, mas eu tenho uma ação que é a PRIO, a PetroRio, e isso não é uma recomendação, pelo amor de Deus, vai estudar a ação e saber se ela faz o teu perfil de investidor, tá? Bem, disclaimer dado, eu tenho PRIO e ela caiu recentemente quase 20%. Só que eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu tinha vendido ela e recomprado agora mais barato, naturalmente. Mas como eu não sabia, eu não faço nada. A única coisa que eu posso fazer nesse momento é olhar por que a PRIO caiu, se faz sentido essa queda que ela teve. Naturalmente, a queda de PRIO nesse momento foi por causa do petróleo e algumas coisas que aconteceram mundialmente. Ou seja, nada tem a ver com fatores internos da empresa, ou redução de produção, piora da gestão, diminuição da margem de lucros e algo desse tipo. A empresa segue perene, trabalhando com ótima performance e resultado como trabalhou há muito tempo. Então, eu não tenho que tomar decisão nesse momento. Eu continuo com minhas ações e se eu achar que esse é um bom desconto de 20%, eu posso até comprar um pouco mais, porque eu tenho margem de segurança, eu tenho uma carteira de renda fixa que eu posso resgatar um dinheirinho lá e colocar em PRIO, visto que agora ela está 20% mais barata. E logo, sabendo que você não vai alcançar 80% ou 100% das informações, como eu vou investir sem essas informações? Você não precisa dessas informações para tomar decisão a todo tempo. Você só precisa escolher boas empresas com negócios perenes, que gerem lucros e que tenham uma boa gestão. Se você fizer essa escolha, se você pesquisar, estudar as ações com muita calma e paciência, a chance de você ganhar dinheiro no médio e longo prazo é muito grande. Mas lembre-se, ter paciência é muito importante. Ter estômago e aguentar ver a ação cair também é muito importante. E confiar nos fundamentos da empresa é muito importante. Se o fundamento não mudou, não faz muito sentido você vender porque o mercado mexeu. Então é isso, galera. Espero que essas dicas te ajudem a não perder dinheiro na bolsa, porque eu já passei pela maioria delas e eu pude concluir que essas dicas, se eu tivesse recebido lá atrás, teriam sido muito importantes para eu economizar o meu suado dinheiro. Então é isso, se você acha que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo seu, que ele pode ajudar mais pessoas. E também valorize o trabalho do nosso querido editor, que vai ter um trabalho do caramba para editar esse vídeo agora, porque eu errei muito quando falava esse vídeo. Errei de novo agora.